bem. Quantos estavam aqui ontem e puderam assistir o filme? Muito bem. Ontem nós tivemos uma sessão Tela Crente, né? Tem se tornado uma tradição em muitas igrejas quando temos uma sessão de cinema, né? Um período de cinema é Tela Crente. E essa semana passada chegou para nós adquirimos o DVD do filme Quarto de Guerra. Já foi lançado o DVD, então você não precisa assistir, não deve assistir, não pode assistir ele pirateado. Ah, tá vendendo? Opa, comprou vários? Eu pensei que só tinha aquele, 3. Então, você não pode assistir filme pirata, você sabe disso, mas às vezes não lembra, né? Não pode assistir filme pirata, é pecado assistir filme pirata. E nós compramos, adquirimos e só pudemos passar o filme agora porque só agora chegou o original, né? Então nós pudemos assistir ontem o filme. Nós tivemos então a nossa Tela Crente, foi bem legal. E o pastor Ademir está avisando que temos mais 3 cópias, né? 3 originais na livraria e você pode adquirir se quiser. E é bastante impactante a história e nós gostaríamos de compartilhar algumas coisas bíblicas que aparecem no filme. Aliás, muitas coisas aparecem no filme, né? Mas a gente só tem tempo de compartilhar algumas delas. Gostaria que nós começássemos lendo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Está projetado ali. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E depois, se você quiser abrir sua Bíblia, 2 Crônicas 7,14. Tiago, capítulo 4, desculpa, eu inverti. Primeiro é 2 Crônicas 7,14. Nós vamos ler aquilo que está projetado e depois Tiago 4:7. Vamos ler juntos? Todo mundo junto? Quarto de guerra. Ah, não é não. É só o texto. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fraco, né? Horrível. Daqui de cima parece que tem umas 150 pessoas. Essa é a percepção visual que nós temos daqui de cima, mais ou menos umas 150, talvez 160 pessoas, um pouquinho mais. Mas a percepção acústica é que deve ter umas 10 pessoas somente. Se tem mais gente, tá tudo... Vamos de novo. Se tem mais gente aí, vamos ler juntos? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa maravilhosa que Deus nos faz. E desde então nós temos uma guerra na nossa vida. E aí nós temos uma regra muito importante que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler juntos? Todos nós? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Baseado desses 2 textos bíblicos, os autores do filme tiveram toda aquela ideia maravilhosa de
de encenar como se dá uma batalha espiritual. Isso acontece na vida de todos os crentes e nós gostaríamos de compartilhar um pouco como foi a nossa. Essa semana. Oi? Alô? Então, nessa semana aqui, passada, nós falávamos sobre essa série de família, sobre família. E foi muito interessante, porque depois que terminamos no domingo, várias pessoas nos procuraram sobre aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família e com seus filhos. E especialmente com as mulheres, né? As mulheres nos chamaram e compartilharam muitas coisas. Naquela noite mesmo nós tivemos algumas curas ainda, manifestas ali. Mas aí nós ficamos orando, porque nós ficamos um pouco preocupados com as crianças. Porque nós tínhamos como alvo falar aqui sobre a cobertura das crianças dada pela família, pelos pais. E enquanto nós orávamos, um dia, bem cedo, Maurício acordou e falou assim, eu sonhei, tive um sonho. E nós acreditamos em sonhos proféticos, né? Existem sonhos que são somente aquilo que está expressando as nossas emoções, a nossa hora de descanso, a nossa preocupação. Mas tem sonhos que é Deus falando conosco, a Bíblia tem essa fundamentação, esse relato. E ele levantou e falou, tive um sonho. E este sonho estranho, a igreja era um circo. E aí me incomodou um pouco, né? E eu fiquei um pouco incomodada com o dom de discernimento. A gente percebe algumas palavras que são lançadas espiritualmente e o Espírito vai testificando. Mas depois nós deixamos aquilo, né? E depois uma irmã nossa, intercessora, ligou para nós e compartilhou um outro sonho. E a gente sempre espera mais de uma pessoa estar recebendo de Deus, principalmente os intercessores e as autoridades da igreja. E ela contou que ela teve um sonho também, e que quando ela terminou de sonhar, ela entendeu que ela tinha que compartilhar conosco. E o sonho era com as crianças. E que a igreja era um circo. Que havia um circo, a igreja era um circo, e todo mundo estava assistindo e vendo aquelas apresentações ali na igreja, e as crianças estavam soltas. As crianças corriam pelo pátio, corria e andava para lá e para cá. E aí ela procurou alguém, vou colocar só alguns detalhes do sonho, não vou contar tudo, porque nem precisa. E então, essas crianças, ela começou a perceber que as crianças estavam soltas. Então ela procurava o Maurício meio que sim, que não dava muita atenção para ela. E ela procurou um outro irmão que é do culto infantil, algumas outras pessoas que eram do culto, que cuida das crianças, ministra as crianças no culto infantil. Mas esse mesmo não teve uma resposta, né? E nós estávamos orando, Senhor, o que é que devemos ministrar à igreja a respeito das crianças, que o Senhor está falando conosco sobre as crianças. E logo nos veio, quando ela compartilhou, sobre essa questão da cobertura. As crianças no pátio, ou ali, algumas crianças saíam para a rua nesse sonho. E ela clamava para as pessoas da igreja cobrir as crianças, e elas não cuidavam, não tinham acesso, elas não reagiam da maneira como era para ser. Mas as crianças não estavam no culto infantil. As crianças estavam no pátio e as crianças estavam atravessando a rua e os carros passavam e tinham um perigo ali. Quando ela colocou isso, ela falou, será que tem alguma coisa a ver com culto, com isso, com aquilo? Na hora o Espírito já testificou que está fora do alcance da igreja. A igreja tem uma responsabilidade com as crianças de ministrar e de ensinar e de cuidar biblicamente no culto infantil. Fora disso, é responsabilidade de cada pai, de cada mãe, de cada família. E até de nós mesmos, que não adultos, né? Que não são nossos filhos, mas são os filhos nossos como igreja. Mas a prioridade do cuidado de um filho, a primeira responsabilidade é de pai e mãe. E a gente começou a pensar e orar, e ouvir Deus, como que a gente iria colocar isso? Qual é a cobertura? Como é essa cobertura espiritual sobre as crianças?
e nós entendemos que a cobertura espiritual está na família, sempre soubemos disso, já ensinamos, e então, mais uma vez, Deus está nos chamando para observar isso. E quando nós vimos o filme, nós entendemos, mais uma vez, nós temos que voltar para esse lugar. Porque se as coisas não acontecerem lá dentro da sua casa, com você, com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos lá dentro, se eles não estiverem embaixo desse ambiente de bênção, se eles estiverem dentro de um lar desestruturado onde Deus não participa, não tem igreja que vai mudar a vida dele. Vai dar uma direção. Vai ensinar o caminho, vai ensinar algumas coisas, mas biblicamente, quem ensina é a família. Né? As crianças têm que crescer num ambiente, você pode ver por você mesmo. Se você cresceu num lar, num ambiente onde Deus reina, onde a família tem o seu papel, onde o pai comparece, a mãe comparece, um ambiente de intercessão e oração, você cresceu conhecendo e fazendo escolhas mais corretas do que quem não. Agora, se você se converteu agora, ou há pouco tempo, você é adulto, ou você não foi criado nesse ambiente, você tem outro comportamento mesmo sendo crente depois disso. Então, nós queremos compartilhar com você, esse filme mexeu muito conosco, né? Nós já está mexendo com o mundo, porque é um filme profético para o mundo, né? E você faz parte. Quantos já viram o filme? Levanta a mão aí, por favor. Tá, agora baixa, vamos ver agora quem não viu ainda. Você precisa ver, tá? Mesmo que a gente vai falar hoje, e eu sei que vai alcançando mais quem já assistiu, mas se você não viu, você precisa ver. Se você correr, né, Demir? Pega os 3 ali, dá para 3 pessoas, depois você pode emprestar, né? Um para o outro e vai compartilhando, e Deus vai abençoando. Assistir pirata é pecado, agora assistir emprestado não é. Não então, é, tá? Ou você corre e compra, ou você espera alguém comprar e depois você pega emprestado. Isso. Bom. Então, aquilo que nós vamos compartilhar com você hoje, que o Espírito vai falar no seu coração, precisa acontecer dentro da sua casa para que os seus filhos possam estar crescendo e sendo gerados num ambiente espiritual rico. A intensidade passa pela intercessão, pela oração. É quando você chama a Deus, entra aqui comigo, na hora do problema e na hora da alegria. Quando você tem um estilo de vida que honra a Deus e que põe Deus em primeiro lugar. Então, nós queremos mostrar ali, para quem conhece nossa casa, esse aqui é o nosso quarto de guerra. Deus nos deu uma bênção muito grande, Deus nos deu uma casa bastante espaçosa e nós temos um quarto que nós podemos reservar como um quarto de guerra. Esse é um quarto de guerra. A primeira vez que a gente fez isso foi na casa do pastor Eliseu, da pastora Clotilde, que a maioria dos irmãos conheceram quando eles vieram aqui, e eles nos mostraram o quarto de guerra deles, e era um quarto de guerra com um tapete vermelho e uma poltrona gostosa vermelha para se sentar, né? E um cobertor, porque lá é muito frio, né? Vermelho, gostoso de se cobrir, lá bem frio. Né? Aqui a gente não colocou o cobertor, não. A gente teve que pôr ar-condicionado. Que traz aquela ideia aconchegante, né, de que estamos cobertos, guardados, lavados, protegidos pelo sangue de Jesus. Então nós montamos o nosso quarto de guerra. Esse é o nosso quarto de guerra, tá? Talvez não dê para ver direitinho, mas vocês estão aqui, ó. Aqui nós temos 3 ovelhinhas. Uma pequenininha, branquinha, isso. Essa aqui é uma ovelhinha branquinha que nós temos lá. E a gente olha e vê alguns de vocês, ovelhas pequenininhas, branquinhas. Aí nós temos aqui uma ovelha maior, ela é mais... A lã dela é mais suja, tem mais carrapicho, tem mais algumas coisas para limpar. Aí a gente lembra de alguns de vocês também, né? Que tem a lã um pouquinho mais suja, que precisa limpar, e estamos limpando vocês e nós também. E aqui não dá para ver porque é uma ovelha disfarçada, ela está bem atrás. Na hora que eu tirei a foto eu não pensei nisso. Mas bem atrás da ovelha, assim, quase negrinha, tem uma ovelha cor-de-rosa. Mas, pastor, o que é isso, ovelha cor-de-rosa? Nós também temos umas ovelhas esquisitas. Tá? Então,
Glória a Deus. E na fechadura da porta tem uma outra ovelha com o guizo pendurado, e cada vez que a gente abre a porta, aquela ovelha chacoalha o guizo e anuncia que estamos entrando ou estamos saindo. Nesse quarto a gente só entra também sem sapatos, nós só entramos descalços nesse quarto. Então esse é o nosso quarto de guerra. Deus nos deu uma casa, graças a Deus, bem espaçosa, que nos deu essa oportunidade. No filme é usado um closet, né? E nós não temos closet, né? Nós não temos. Mas nós temos um quarto. E essas almofadas as irmãs conhecem, né? As irmãs do chá. Lembra das almofadas, né? A intercessão. São as almofadas do chá. As almofadas para intimidade com Deus. Exato. Nós já tivemos uma casa bem menor e nós não tínhamos espaço para fazer um quarto de guerra. Aí a gente ia onde podia. E o lugar preferido da Ivanir era o banheiro, né? De verdade não era o lugar preferido. Era o único que tinha. Era o único lugar. Que tinha porta com chave. E era o lugar onde a mãe, quando tem crianças, as minhas crianças eram muito pequenas, que é um lugar onde a mãe que tem crianças pequenas, as crianças respeitam. Agora a mamãe foi no banheiro, lembra? Quem tem filho sabe disso. Assim mesmo, de vez em quando, tem alguém batendo na porta, né? Porque as crianças estão lá fora. Mas Deus me deu essa... Eu digo assim que uma das coisas que mais me agrada dentro do ministério é o tempo de oração. Eu gosto muito de orar. Eu fui criada numa casa onde minha mãe orava muito. E eu vi muitos milagres e efeitos. Do jeito esse filme, quando eu vi hoje de manhã, eu fiquei impactada. Eu falei, Deus, que coisa, estou me identificando aqui com algumas coisas. E aí Deus foi falando comigo sobre nossas trajetórias de casa, né? E então a oração e o jejum é algo que me dá uma edificação e um grande prazer, porque eu entendo que é ali que nós experimentamos as grandes vitórias, como o filme diz. E nós tivemos experiência assim. Por que nós não estamos só falando do filme, estamos falando de nós também? Porque ali nós temos uma experiência. Às vezes nós vemos um filme e nós temos essa ilusão de que é algo fictício. E de verdade este filme é uma realidade no mundo espiritual. É uma verdade que está dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Então, nós entendemos que devia compartilhar algumas coisas da nossa vida também com vocês. E aí você vai se lembrar que dentro da sua casa também tem um lugar. Teve um dia que você batalhou em oração e você teve a resposta. Teve um dia que você tentou fazer um quarto e não teve condição. Você começou e não terminou. E outros que já conseguiram, já estão mantendo esse quarto. E que você pode fazer, se você ainda não começou essa batalha, você começa hoje com esse propósito de Deus. Porque essa é a arma poderosa de Deus para habitar na sua casa e transformar a sua vida. Nós temos que ter esse lugar, tá? Muito bem. Há algumas coisas que impactaram, que falaram, que nós vamos usar mais ou menos na sequência que foi apresentada no filme. Uma frase que a dona Clara falou para Elizabeth: seu marido não é trabalho seu. Não é interessante isso? Muitas vezes nós gastamos muito tempo e nós nos desgastamos muito, porque nós achamos que mudar o nosso marido, mudar a nossa esposa, mudar os nossos filhos é um trabalho nosso. E aí a principal maneira de a gente fazer isso é ficar corrigindo o dia inteiro, apontando os erros, você errou nisso, você devia ter feito aquilo. Só que isso não existe na história da humanidade. Você pode procurar em qualquer biblioteca, se existe registro. A Biblioteca do Congresso Nacional, que é a maior do mundo, a Biblioteca do Vaticano, a segunda maior do mundo, qualquer biblioteca você vai poder fazer pesquisas, pesquisa no Google, porque diz que se não tem no Google não existe, né? Pesquisa se existe o relato de que alguém mudou alguém. Isso não existe. Mulher, desista. Você não vai conseguir mudar o seu marido. Homem, desista. Você não vai conseguir mudar o seu marido. Pais, desistam. Vocês não vão conseguir mudar os seus filhos. E filhos,
Não tem jeito, os teus pais. Então, os membros da nossa família, a mudança deles não é um trabalho para nós, é um trabalho para Deus. Então nós temos que parar de falar de Deus para eles e começar a falar deles para Deus. Você, mulher de marido não crente, você já encheu demais o saco do seu marido, falando de Deus para o seu marido. E de pirraça, ele não vai mudar, de pirraça. Pare de falar de Deus para o seu marido e comece a falar do seu marido para Deus. Entra no quarto de guerra. Batalhe pelo seu marido, batalhe pelos seus filhos. A mesma coisa vale para os seus filhos. Então essa é a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar. Seu marido não é trabalho seu, sua mulher não é trabalho seu, seus filhos não são trabalho seu, seus pais não são trabalho seu. É um trabalho Deus. Só Deus pode fazer, operar qualquer tipo de mudança. Outra coisa que nós destacamos quando a Elizabeth fala, olha, se há uma coisa que nós fazemos bem em casa é brigar, batalhar. E aí a Clara responde, vocês podem até batalhar muito, mas vocês não batalham bem. Existe diferença entre batalhar muito e batalhar bem. Existe diferença entre brigar muito e brigar bem. E nós erramos porque nós brigamos muito, mas não brigamos bem. Nós batalhamos muito, mas nós batalhamos um contra o outro. Nós achamos que o nosso cônjuge é o nosso inimigo, ou está na posição de inimigo, ou os nossos filhos, ou os nossos pais. E aí a Clara diz, você está lutando, você está brigando, você está batalhando com o inimigo errado. O seu marido não é o seu inimigo. Se fosse, você não tinha casado com ele. Você não é tonta? Ou é? Não é. A sua mulher não é sua inimiga. Os seus filhos não são seus inimigos, seus pais não são seus inimigos. O inimigo é outro. O inimigo é aquelas forças demoníacas, aqueles seres demoníacos que estão por trás das pessoas, por trás das situações. E é contra eles que nós devemos lutar. Paulo diz, né? Nós não lutamos, nós não batalhamos contra a carne e o sangue. Nós não batalhamos contra seres humanos, nós não batalhamos com seres humanos. Nós batalhamos contra seres espirituais da maldade, do mal. Diabo, Satanás e todos os seus demônios, todo o seu exército demoníaco. Então você precisa focar direito contra quem você está lutando. Se você está lutando contra o seu cônjuge, ou seus filhos, ou seus pais, a vitória nunca vai acontecer. Mas é derrota atrás de derrota, derrota seguindo derrota. Preste atenção que o inimigo é outro. Terceira coisa que nós destacamos é que quando o Tony ele está na academia treinando e o colega dele, o Michael, estão conversando e Tony diz, eu estou de saco cheio da Beth, estou de saco cheio da Elizabeth, não aguento mais os problemas dela. E o Michael sai com uma tirada muito inteligente. Casamento não é um buffet em que você escolhe só o que quer comer. Casamento é um combo completo. Sabe a diferença entre o buffet e o combo, né? O buffet, você chega naquele restaurante, você chega naquele lugar onde tem o buffet, está tudo exposto e você se serve. Algumas pessoas chamam aquilo lá de self-service, né? Algumas pessoas que comem muito chamam aquilo lá de serve, né? Porque serve muito e serve demais. Gente, não é serve, tá? Não fala isso, tá errado, é feio, é brega.
falar serve, serve. É self-service. Ou seja, você se serve. Tá? É igual, não tem selfie. O que é selfie? A fotografia que você tira de si mesmo. Então, self-service é aquela refeição que você serve a si mesmo, tá? Não é serve, tá? Você não precisa encher um prato da altura do Himalaia, né? Da altura de uma montanha, tá ok? E lá, então, você escolhe o que você quer. E ali tem 30 pratos, e você acha que precisa servir 30 coisas, né? E você acha que aquele prato de 50 centímetros é pequeno, que tinha que ser do tamanho de uma calota, né? de caminhão. E é calota, tá? Não é Carlota. Tá? Tem gente que fala Carlota, é calota. Não precisa ser tão grande assim. Tá? Mas você só vai servir daquilo que você gosta. Mas casamento não é isso. Casamento é um combo. Você chega lá e fala, eu quero o número 1. Ou o número 2. Aí vem, né? 2, como é que fala? 2 hambúrguer, pão com gergelim, mostarda, creme especial, batata frita, picles e um refrigerante. Vem o que é sadio, mas também vem o que não é sadio, né? A batata é sadia, mas frita já não é tão. A água do refrigerante é sadio, mas o que está misturado na água do refrigerante já não é tão. Você leva tudo. Num casamento é assim. Quando eu cheguei para a mãe da Ivanir e pedi a mão dela em casamento, eu acabei levando tudo. Tudo o que eu queria e o que não queria eu também levei. Tudo o que era bom e o que era ruim também. Às vezes você olha uma pessoa assim e olha só a embalagem de fora. Mas você leva também o que está dentro. Por exemplo, uma moça olha para um rapaz sarado, que não é mais o meu caso, né? E você vê aquele abdômen tanquinho e fala, é isso que eu quero. Só que para levar o abdômen tanquinho, você leva também o que está dentro do tanquinho, que é o intestino grosso, o intestino fino e tudo que está lá dentro. Tá? Meu Deus, misericórdia. Né? Abre o olho agora, tá? Depois não tem mais jeito. Exatamente, você leva tudo. Você leva tudo. Você, rapaz, vê aquela moça tão bonitinha, tão arrumadinha, cabelo encaracoladinho, cabelo assim, ou assado, de qualquer jeito. Pode ser lisinho também. E você pensa que você está levando isso. Mas você está levando, quando você pedir a mão dela em casamento, você está levando todo um guarda-roupa de 1.500 peças, você está levando um arsenal de pinturas, você está levando todas as cores que a Souvenir tem, quem trabalha com tinta, né? Você vai lá em qualquer loja que fabrica tinta, deixa eu ver a paleta de cores, tem lá 3.000 cores. São as 3.000 cores que aquela menina bonita tem no seu estojinho de maquiagem. Tem pincel para cílios, tem pincel para cílio esquerdo, cílio direito, tem pincel para buço, tá? Porque você vai levar o buço também. Tá? Corretivo, né? Tem corretivo. Tem corretivo. Homem, abre os olhos, homem. Por que uma coisa de mulher chamada corretivo? Por quê? Porque alguma coisa nela precisa de correção. Porque se ela não usar o corretivo para fazer uma correção, é você que vai entrar na correção para longe dela, né? Então, presta atenção, você leva tudo. Você leva tudo, é um pacote completo. É um combo. Então, você leva tudo que essa pessoa tem de melhor e tudo que ela tem de pior. Então, enquanto você está namorando, abra bem os olhos. Ué, o que foi?
Pode olhar para cá também. Pode olhar para o outro lado. Quando você está namorando, abra bem os olhos. E depois que você casar, feche os olhos. Tá? Porque depois de você casar não tem mais jeito. Você devia ter visto antes. Isso mesmo, o prato é esse. Tá? Já está casado aí? Não tem mais escolha. Ganhou tudo, cuida de tudo, né, Anderson? Aleluia! Depois que chega a TPM, não adianta querer devolver. Porque você pegou tudo. Estava no pacote, né? O kit, minha mãe falava assim, esse kit é completo, minha filha. Quando eu casei, né? Minha mãe é mulher muito sábia. E aí eu, bravona, igual vocês já sabem, eu falava, mãe, mas esse homem, ele fala uns não para mim. E ela fala, filha, ele é o melhor para você, é o melhor de Deus para você. Então eu precisava dos nãos, né? Então é essa a realidade, a verdade é essa. Se você hoje está solteiro, abre o seu olho para ver se você suporta aquele defeito, porque tem que ter corretivo. Né? A gente chega aqui na igreja linda, tudo no lugar, mas depois chega em casa e tira tudo isso. Né? A gente viu ontem alguns sintomas de casais que vivem que têm casamento de longo tempo. E uma das coisas que fala lá é que já não se importa mais, que assim, o romance continua, a intimidade continua, apesar das roupas íntimas não ser aquelas coloridas nem as primeiras da lua de mel. E de verdade é isso que acontece. A gente tem que saber que essa é a realidade. Né? Então tem algumas coisas que nós temos que encarar que é bem verdade. É, bem verdade. Bem verdade. Bem verdade. Ok? Então, é um buffet. Quer dizer, não é um buffet, é um combo completo. Próxima coisa é quando o Tony se zanga e ele pega as coisas dele e sai e diz para o Michael assim, ó, te vejo na igreja, zangado. E Michael respondeu assim, eu gostaria de ver a igreja em você. Isso é muito interessante. E a gente passa um filme na cabeça da gente, porque tem muitas pessoas aqui na igreja que a gente vê na igreja. E outras pessoas que a gente vê a igreja nele. É muito interessante. Tem pessoas que vêm aqui, mas não estão ligadas na igreja, não estão confortáveis, não estão curtindo isso aqui. Vêm por obrigação, vêm por desencargo de consciência, vêm porque a mulher está enchendo o saco, ou vêm porque o marido está enchendo o saco. Então a gente vê a pessoa na igreja, mas não vê a igreja na pessoa. E é muito importante que você viva a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não é só um lugar onde você vai, mas é um corpo com o qual você tem comunhão. Um corpo com o qual você troca experiências, você alimenta e é alimentado nestes relacionamentos. Então, observe isso, porque muitos dos problemas que nós temos nas nossas famílias é porque esta família ou alguns membros dessa família até vêm na igreja, mas não vive a igreja. A gente consegue ver a pessoa na igreja, mas não consegue ver a igreja na pessoa. Pensa nisso, tá bom? E o maior, nessa área, o que tem mais... A gente vê isso mais nos homens. Né? Então, a gente está dizendo aqui... Até aquela situação da casa ali, né? A porta de entrada, a gente diz que é a mulher. A mulher, realmente, ela tem duas características fortes que Deus dá a ela, que é ser intercessora e administradora. Né? Então, isso aí está na mulher virtuosa, está em toda a base bíblica sobre a mulher. Mas o homem acaba ficando fora, né? E as coisas da igreja ficam muito, muito em cima da mulher. Fica muito em cima da mulher. Realmente é a mulher que edifica. Mas quando o homem chega, entra e aceita, é muito mais rápido. Quando começa pelo homem, o efeito é assim. Por quê? Porque começa da autoridade. O que é derramado de cima para baixo corre mais rápido, né? E quando é de baixo para cima, demora um pouco mais.
Mas, na verdade, o que tem acontecido, a prática que a gente tem visto até, é que começa nas mulheres. Começa nas mulheres. Então, essa sensibilidade dos homens, ela é necessária. E, às vezes, o homem é crente, ele tem um compromisso com o Senhor, mas as coisas de ser igreja, de se comprometer com a igreja, de viver a igreja, de anunciar eu sou igreja, está mais nas mulheres. Né? Uma das coisas, quando a Clara começa a falar com a Elizabeth, ela fala assim, e a Elizabeth sai, se você vai lembrar dessa cena, quando a Elizabeth sai, ela fala, Senhor, né? Eu sei que eu falo assim, mais ou menos, eu sei que eu falo demais, né? Não me deixe apertar demais. Eu sei que eu tenho uma boca grande. Eu sei que eu tenho uma boca grande. Então, as mulheres, elas têm essa fala, ela não me deixa pressionar demais. Pressionar demais. Mas ela clama para Deus, Deus, eu sei que eu falo. Eu tenho isso mexe comigo. Eu falei, Deus, eu tenho que fazer essa oração. Porque quando eu vejo a pessoa sofrendo, eu vejo um problema, eu já quero dizer, olha, a solução é essa. Eu vou colocar um quadrinho em casa. Isso. Agora. Outro? Vai te ajudar. Então, e é importante isso, né? Só que deixar de falar também é um problema. E os homens falam pouco. Né? Os homens falam de tudo com seus amigos e não falam de Jesus. Então, isso é a igreja em você. A igreja em você faz você ser, realizar, falar, compartilhar. E onde você andar, deixar na marca. Então, isso é muito mais forte nas mulheres hoje. Eu preferia ter um bom casamento a ter mais dinheiro. A briga toda da família não é só isso, mas é muito importante a questão do dinheiro. E a Beth disse para a Clara, olha, na verdade, no fundo, no fim, eu preferia ter um bom casamento a ter mais dinheiro. É interessante que muitas pessoas entram num casamento pensando que casamento é uma sociedade para enriquecer na vida. Antes de casar, eu não tinha nada a não ser a roupa do corpo. E aí eu olhei para a Ivani e falei, vou dar o golpe do baú. Por quê? Porque além da roupa do corpo, ela tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Tinha mesmo, é verdade. Tinha. Ela já tinha mais do que eu. Então eu pensei, vou dar o golpe do baú. Ela tem mais do que eu. E de fato, isso não serve exemplo para ninguém, tá? Nós namoramos 4 anos e meio, porque eu era um covarde. E depois eu descobri que devia ter casado bem antes. Mas eu não tinha coragem suficiente. Então, por isso que nós falamos, 2 anos de namoro está bom demais, o que passa disso não é bom. E quando nós decidimos casar, a partir do momento que nós tomamos a decisão, vamos casar, aí nós começamos a enriquecer. E aí nós fomos comprar um guarda-roupa. Eu pensei que ia ficar com o guarda-roupa dela, né? Ela falou, não, esse guarda-roupa é da minha solteirice, não quero mais. Aí nós fomos ver um jogo de quarto grande, lindo, maravilhoso. Quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, não preciso mais comprar casa própria, eu posso morar dentro desse guarda-roupa. De tão grande que era, tinha 4 portas naquela época, né? Cabia todas as minhas 2 calças e 4 camisas. Todas. Né? Era grande demais. Ainda tinha aquele sapato que eu joguei fora. E aquele sapato que ela jogou fora do domingo passado, você lembra, né? E a penteadeira tinha um espelho, o espelho era quase o tamanho de uma porta, o espelho, a porta tem 2,10, aquele espelho devia ter mais ou menos 1,80, 1,90, eu achei que é espelho demais, eu sempre usei um espelhinho de mercado, aquele de fazer barba que eu não tinha, eu falei, é suficiente, né? Compra 2, né? Um para mim, um para ela. Aí, era muito dinheiro para comprar tudo aquilo. E eu fui falar com o pastor Peter, pensando que ele ia me defender, né? Pastor Peter, essa mulher quer me levar à falência antes da gente casar. O que foi? Ela quer um jogo de quarto com espelho de 1,80 m, a gente não precisa disso. Ele falou, gente, não. Você não precisa, ela precisa, compra. Aí eu pensei que ele ia me defender, eu tive que comprar. Mas tem gente que entra no casamento pensando, é a única maneira de eu juntar um dinheirinho, a única maneira de eu enriquecer, a única maneira... Para com isso, gente.
É melhor você ter muito menos e ter um bom casamento do que você ter muito mais e ter um mau casamento. A tranquilidade de um casamento estável, a tranquilidade de uma família bem-sucedida, supera milhares de vezes qualquer ganho financeiro que você poderia ter. Agora, nós acreditamos mesmo, experimentamos e acreditamos mesmo que a pessoa enriquece depois que casa. Isso aí é uma experiência. Se eu pedir para os casais aqui perguntar o que você tinha antes de casar e o que você tem agora, né, Marcela? Então, você vai ver que você está rico, né? Então, mas quando nós casamos, nós tínhamos uma preocupação. A gente, com relação a ter dinheiro, essa é a maior preocupação, principalmente para o homem. Mas eu também tinha uma preocupação. Eu vim da minha casa, uma das minhas maiores preocupações era ter uma casa própria. E o Maurício era tranquilo nisso. E eu ficava desesperada. Falei, como que esse homem quer casar comigo e não tem nenhuma casa para morar? E nós morávamos no internato. Mas a gente ia ter um guarda-roupa. Do seminário. Justamente. Isso aí foi um pouquinho depois, tá? Mas antes... eu ficava assim, como que esse homem, né? E assim, na minha casa, a gente tinha que ter casa, na casa da minha mãe. O meu pai sempre ouvia minhas irmãs para casar e tudo, elas já tinham casado. Uma das coisas era que precisava de uma casa. Mas aí nós estávamos no ministério e eu vim para cá. Mas antes disso, vim para cá, para Parque do Lago, na época trabalhar com a creche. E o Maurício, então, estava fazendo seminário. Quando nós começamos a namorar, ele não tinha confirmação da vocação para o ministério. E eu já estava vocacionada e já tinha algumas coisas no meu coração já colocado. Já estava determinada no que eu seria com relação ao ministério. E ele não. E, além de ele não ter isso, ele não tinha... Eu não via ele com esse perfil de casamento, de ter uma casa, de ter um emprego, né, Maurício? Cuidado de ter umas você coisas. Vai falar, mulher, porque a gente pode ter que conversar em casa depois. Pois é, os irmãos orem por mim. Então, e aí quando uma das coisas que nós conversamos, fizemos o nosso projeto, nossos planos, o pastor Peter nos ajudando, esse pastor foi uma bênção na nossa vida. E foi quem fez nosso casamento e até hoje ainda nos aconselha em muitas coisas. E então eu falei para ele, nós precisamos ter casa. E naquele tempo estava saindo aquelas casas ali em Cuiabá. Jardim Imperial de Cuiabá. Isso, ali perto do Jardim Universitário. Se alguns conhecem, né? Ali no Cochupó, ali para o outro lado na cidade. Então, o Maurício se inscreveu numa casa dessa, pela Caixa Econômica. E essa casa saiu. Essa casa saiu e a gente falou, agora vai dar tudo certo, é isso mesmo. Nós fizemos os nossos próprios planos em cima dessa casa. E o que aconteceu com a casa? Como nós não podíamos mudar para lá, então falei, bom, vou colocar algum conhecido para morar na casa e se ele pagar a prestação da casa já está bom, não precisa mais nada, né? Aí colocamos uma pessoa que não era conhecida nossa, mas era conhecido no conhecido. Cunhado de um conhecido nosso. E você sabe que cunhado é uma bênção, né? Quase todos. Essa pessoa ficou na casa e a gente acreditou que estava tudo indo bem. Aí, por fim, chegou uma notificação que a gente estava para perder a casa, porque estava com as prestações bem atrasadas. E aí eu corri atrás para ver o que estava acontecendo, né? Aí estava todas as prestações atrasadas, estava toda a luz atrasada, a água atrasada. E aí a pessoa, não, eu vou sair, tudo bem, sai, e eu vou acertar com você, e tudo bem. Por fim, eu acabei perdendo mesmo a casa. Não teve como recuperar. E dessa correria toda alguma coisa eu tinha que levar daquilo, alguma coisa eu tinha que recuperar de tudo aquilo. Aí eu com muita... Isso aqui é todo esforço humano para ganhar algo muita material. Correria. Você lembra aqueles microsystem antigo com dois gravadores de fita, né? Então grava fita, grava duas fitas ao mesmo tempo. E não era top, era médio, tá?
Hoje um top custa o quê? Uns R$1.000? Aquele devia estar valendo assim uns R$300 se fosse hoje. Foi tudo que eu levei daquela casa, sobrou só isso. Essa né? coisinha, né? Isso. Depois disso, nós vamos encurtar a história, que nós Pela queremos maneira falar errada. a história da casa. Depois disso, e essa angústia no meu coração de ter casa. Nós casamos, morávamos na casa da igreja, mas eu tinha uma angústia no coração. Eu preciso de uma casa, nós precisamos de uma casa. E eu não via o Maurício arrancar para isso, mas eu ainda, nessa área, não orava. Eu queria fazer algo, eu trabalhava nesse tempo, de dia e de noite, porque eu queria uma casa. Então, eu fiz um consórcio. Como eu falei com ele, eu sempre falava, e ele via aquela angústia, não conseguia satisfazer o meu coração, e a gente não estava aprendendo a andar juntos ainda, com bastante dificuldade. Nós não tínhamos planejamento no sentido, nós não tínhamos recurso para fazer o que nós estávamos fazendo. Nós queríamos fazer as coisas do nosso coração, nós queríamos andar sem Deus. Nós tínhamos um chamado missionário, Maurício nesse tempo já sabia do chamado dele, já estava tudo certo, mas a angústia do meu coração era ter uma casa. E então eu fiz um consórcio de imóvel, e eu começava um mês pagava, outro mês pagava metade, outro mês pagava duas, outro atrasava, não entrava para o sorteio, esperando sortear essa casa, e aquela angústia, as dificuldades do ministério, as dificuldades da nossa vida, os meninos, e aquela coisa terrível. Aí um dia eu comecei a orar para Deus, e nós percebemos que a gente estava perdendo, que a gente não estava ganhando nesses lugares. E aí um dia eu comecei a orar nesse sentido, pedindo a Deus, e se existe um desejo no meu coração, nós moramos aqui, esta casa da igreja, nós desejamos uma casa, nós temos filhos, e o Senhor conhece essa angústia do meu coração, eu quero deixar diante do Senhor, e dentro de tudo que eu orava, porque eu já orava muito, mas eu não orava especificamente nessa área. E aí, então, naquele dia eu comecei a orar especificamente com as angústias do meu coração. Nesse tempo aí, quando o Maurício veio para o ministério, a família dele não apoiava muito a gente no ministério, né? O pai dele hoje é uma bênção, todo mundo já tem a concordância, já investe na gente, tem tudo, mas o pai dele sempre dizia para ele assim, se você quiser viver do ministério, você vive do ministério, não conte comigo. Se você quiser fazer medicina, quiser ser um empresário, eu monto uma empresa, eu faço isso para você, mas se você quiser viver do ministério, você vai para o ministério. E isso realmente foi um testemunho de vida no decorrer. Teve um dia que aquele negócio que dá descarga no banheiro, como é que aquela válvula, aquele registro começou a vazar, então a gente tinha que fechar no registro mesmo, na chave de fenda. E meu pai foi lá e viu aquilo, né? Passou uns meses, meu pai foi lá e viu aquilo de novo. Quer dizer, não era de novo, era o mesmo, né? Aí meu pai falou assim, o dia que você arranjar um emprego, eu era pastor aqui, né? Mas o dia que você arranjar um emprego e for trabalhar, eu vou te ajudar a trocar essa válvula. Então, era assim, as palavras de dor. Para o meu pai, naquela época, né? o estar no ministério não era trabalho. Não era trabalho. O pai não reconhecia, o pai não era crente. E tinha toda uma série de coisas que acontecia. E então, o Maurício, com toda a condição de estudo que ele tinha e fazer outras coisas, e agora Deus chama o Maurício para o ministério, ele toma outro rumo de vida, e o pai não entendeu nada. Então o pai começou a dizer, você quer ficar folgado, você não quer fazer, você não quer isso, você não quer aquilo. Então a gente tinha toda essa situação e a gente fez tudo na nossa vida sozinhos. Porque minha família já não tinha nada mesmo, que era muito, sempre foi com muita carência. Mas a gente trabalhava, comia, vivia aquilo, e a questão da igreja, e a gente com sonhos e projetos da igreja, e tinha essa coisa no nosso coração. Mas nós estamos compartilhando mais a questão da família, de ser família, né? Então o que acontece? Quando eu comecei a orar mesmo, e fazer essa correria, e essa casa desse jeito, um dia a válvula era nisso, outro dia estourava uma coisa, e não conseguia nem a igreja nem nós reformar essa casa. E essa casa já era uma casa ganhada de uma missionária. E assim, aquela situação precária, né? E então, uma série de coisas. Aí um dia, passou tempo, e aquele clamor, e aquele choro, e teve um tempo que o Maurício desceu, e depois a gente falou, vamos dar uma arrumadinha nessa... Arrumava só as áreas, só o lugar que já não dava mais para viver aquilo na casa. Aí, mas entendendo que Deus tinha um propósito sobre as nossas vidas, com toda a ousadia de Deus, né, ali, e enfrentando as situações. Aí um dia, eu orando, pedindo a Deus uma casa, e acreditando que era a casa que estava pagando no consórcio. Acreditando mesmo. A igreja, com toda dificuldade, acumulou
situações de contas com o Maurício, porque o pastor Batista tem salário, né? E aí o que acontece? Foi acumulando direitos naquele acordo de oferta e de pagamento para ele. E aí, um dia, uma pessoa, eu estava aqui na creche, nós trabalhávamos muito mesmo. Tinha creche, tinha os ministérios de seminário, tinha aqui na igreja, visitação, tudo. Nós acordávamos de manhã e ia muito tarde dormir, envolvidos com a igreja e fazendo de tudo na igreja. E Deus dando promessas e promessas. Um dia eu estava aqui na sala da secretaria da creche e tinha uma professora nossa que era uma mulher de Deus, hoje o esposo dela é pastor lá em Goiás, e ela ligou para mim de lá e falou para mim, olha, esta noite tive um sonho com você, e você vai ganhar uma casa, Deus pediu para eu te avisar que Ele vai te dar a casa que você está pedindo. Esta casa, ela é assim, e deu detalhes da casa. É uma casa que não é uma casa nova, é uma casa reformada, ela está nova porque ela está reformada, ela tem partes brancas, assim, quando ela ia falando, eu ia vendo. Eu assim, ia enxergando os cômodos da casa. Ela tem na frente pedras. As janelas dela, quando você vê a casa, você vai saber que é ela. As janelas dela é de vidros quadradinhos pequenos. E eles têm algum efeito a jato. E também tem um banheiro e uma cozinha toda branca. E o banheiro tem tijolos de vidro. Quando eu fiquei assim, Deus, como que é isso? Mas aí, nesse tempo, como o Maurício tinha acumulado essa coisa na igreja, uns dos irmãos, até o pastor Marcelo, Débora e outros irmãos que estavam aqui na liderança da igreja, chamaram o Maurício e falaram, olha, pastor, nós temos que lhe passar esse dinheiro, mas nós não temos, só que nós temos uma coisa. Como o senhor está aqui, nós estamos vendo que o senhor vai ficar, nós temos a casa. Então, nós podemos passar neste valor, esse valor que nós temos que dar para o senhor é o valor da casa. Então, nós passamos a casa para o senhor, com direito. Quando eu soube isso, falei, é essa casa. E Deus vai dar uma reforma. É isso que Deus está querendo nos dar, nós vamos reformar. Maurício levanta. Aí eu já peguei, eu era muito afoita nas coisas, como eu sou, né? E eu já fui falando para ele, vamos reformar essa casa, porque Deus falou que vai pôr vidro desse jeito, que nós vamos ter um banheiro, era suíte que era de tijolos de vidro, e nós vamos fazer assim, já fiz um plano, já fui riscando no papel, e vamos transformar essa casa assim, pela fé, não tinha nem um centavo furado na mão, e eu, com aquela fé estrondante, que ergui a casa em 3 dias. Cheguei, chamei ele, e ele... Gente, vocês acham que é fácil ser casado com essa mulher? Por favor, ora por mim. Olha o combo! É o combo, não é fácil. Pois é. É gostoso, mas não é fácil. E aí eu fui pegando esse homem, vamos embora, vamos. E ele falou, vamos como? Não tem como. Como é que vai? Vamos. Porque Deus falou comigo. E eu vi a casa é assim, e é desse jeito. E, meu Deus, que coisa. Aí ele falava, não. Eu entrava no banheiro, chorava, Deus, meu marido não tem fé. Eu tenho fé, Deus. E eu do lado. Eu construo essa casa, Deus. Ela orando no banheiro, eu no quarto. Meu Senhor, minha mulher fé demais. Minha mulher fé demais, Senhor. Muita fé, muita. Não, tô brincando, né? Não era assim, não. Não orava assim, não. Esse homem aí, ele sempre achou que eu tinha fé mesmo. E aí eu ia, Deus, o que é isso, né? Que loucura. E eu falava, vou trabalhar. Vou trabalhar de dia, vou trabalhar de tarde, vou trabalhar de noite. Porque meu pai fala que se trabalhar, falava, né? É trabalhando que ganha dinheiro. E se precisa reformar aqui, precisa de dinheiro. Trabalhava, não tinha dinheiro. Nada de dinheiro. Não aparecia dinheiro. As coisas não eram assim. Um dia, Maurício adoeceu. Eu falei, Deus, agora. Fez igual quando a gente começa a orar, né? Aí o marido perde o emprego, igual do filme, né? A mulher começou a orar, o homem perde o emprego. Agora sim, a casa caiu. Falei, agora sim, o homem adoeceu, as coisas vão ficar difícil. E Deus sempre trazia aquela imagem no meu coração daquela casa. E um dia, meu sogro falou, como é que você vai arrumar essa casa aqui, Maurício? Maurício deitando e dormindo, depressivo, mal. E ele falou, Maurício nem respondia. Aí ele chegava para mim e falava uma coisa,
dia ele chegou e falou para Maurício, aquele homem que falou, nunca ajuda, e não ajudou mesmo. Tá? Quando ele falou, não ajudo mesmo. E meu sogro tem essa palavra. Quando ele fala não, para voltar para trás é só Deus, porque ele já voltou várias vezes, porque Deus fez voltar. E aí, ele falou, procura uma casa, que eu vou financiar para você. Vende essa casa, compra outra, procura uma casa. E eu falei, ai meu Deus, essa não é a casa de Deus. Porque Deus falou que vai dar a casa, e já tinha mexido em umas coisas lá e tal. E parou no meio, né, a reforma. Aí, eu já falei, esse homem que fala que não vai, empaca mesmo, não vai mesmo. Aí, mas naquela semana nós fomos. E tinha uma pessoa que trabalhou conosco aqui na creche, ela um dia falou assim, você está procurando uma casa para morar, para comprar? Eu falei, então, nós estamos indo numa casa. Ela falou assim, você vai lá no Maringá 3, lá tem uma casa com umas pedras assim na frente. Aquela casa é casa de pastor. Olha isso. Aquela casa é casa de pastor. Falei, Jesus, vou lá. Que meu sogro falou, vai lá, pega a casa, vou financiar, vou comprar, sai daqui. Aí esse tempo, quando eu já tinha adoecido, eu já estava mal. Aí nós fomos lá, queridas. Quando nós entramos na casa. Só que a gente não sabia do milagre maior ainda. Quando nós entramos na casa, eu fiz igual aquele pastor que foi entrando no closet da mulher, entrava e saía. Você viu no filme isso? Ele entrando, voltava para trás, de ré. Quando eu entrei na casa, falei, meu Deus. Aí eu peguei na mão dele. Dá a mão aí, amor. Peguei na mão dele. Não, para baixo. Porque não podia ser, tinha que ser discreto. Segurei na mão dele. Falei, amor, é a casa do sonho. Amor, as janelas têm quadrinho. Amor, as janelas têm desenho nos quadradinhos do vidro. Assim, quase entrando e na casa. E o homem mostrando tudo. Aí nós entramos no quarto de casal. Quando entramos no quarto de casal, essa mulher quase tombou no chão. Porque é uma suíte. E a parede que separa o quarto do banheiro é uma parede toda de vidro. Tijolo de vidro. Tijolo de vidro. Toda a parede. Que aquela nossa colega tinha falado, né? Tem uma parede de vidro. E quando ela viu o tijolo de vidro, não é um ou dois tijolinhos, a parede inteira é de tijolo de vidro. Inclusive, quando a gente um está no quarto, o outro está sentado, lendo lá, a gente fica vendo um ou outro, porque é um combo. É um combo completo, né? Você leva tudo, né? Esse era a suíte. Aí, queridos, todo lugar que eu entrava, eu via o sonho. Todo lugar que eu entrava, eu via. Eu falei, Deus. E a casa tinha sido reformada. Estava em reforma ainda, né? Quando ele vai fechar o negócio com o homem falou assim, olha, eu não tiro nem um centavo, nem põe nem um centavo, nem tiro. É esse preço. Eu falei, Deus, como é que é isso? E o preço era 20 mil mais do que o que meu sogro tinha proposto, e a gente pensava, mas eu ficava no meu coração. Mas Deus falou que ia me dar uma casa. Eu estou comprando uma casa. Eu falei, meu Deus, que coisa. Mas aí voltei, tal. Quando nós sentamos, ele falou, olha, achamos a casa, isso em 15 dias, foi assim. Achamos a casa. Papai, aqui nós já temos, está aqui em tal lugar, assim, desse jeito. Só que a casa é 20 mil mais do que o valor que o senhor está dando. Ele parou e falou, vai lá e fecha o negócio. E a gente já falou, Deus, o que é isso? Né? A gente propôs o seguinte, me empresta o dinheiro todo, eu vou vender a minha casa e te devolvo os 20 mil a mais. Foi o que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Em 15 dias. Em 15 dias, e a casa, nós fizemos 15 dias. Tudo. Algumas pessoas da igreja acompanharam a gente nisso. E aí, nós adquirimos a casa, no fim, ele falou assim, Maurício, eu vou te dar essa casa. Eu vou partilhar os bens para vocês em vida. Aquele dinheiro ele ia me emprestar, e lembra que nós tínhamos feito um consórcio, né? Aí a minha proposta é, quando sair o dinheiro do consórcio em 2014, né? Saiu agora, em novembro de 2014 saiu o dinheiro.
Aí eu vou te devolver. Não, tá bom, tudo bem. Eu vou te pagando, e aí quando sair tudo, o resto... Mas aí, depois que pagou, que eu fui acertar os detalhes, ó, a situação tá essa, do consórcio, assim, assim, assim. Aí ele pegou e falou, não, essa é a sua parte da herança, não precisa me devolver nada, eu vou dar a mesma quantia para os seus irmãos. Você foi o primeiro a receber. Aí eu fui, uhul! Né? Isso. E também a gente viu o coração dele voltando e que Deus estava fazendo. Mas Deus tinha dado uma palavra, que ele que estava dando. Porque, gente, como ele era muito duro, e tinha uma série de coisas em torno das coisas que ele fazia certas cobranças, a gente tinha uma resistência de receber as coisas dele. Porque a gente sabia que ele ia dar, e daqui a pouco ele estava... E daí Deus foi nos dando palavras antes, dizendo, eu estou dando, eu uso quem eu quero, eu vou mover quem eu quero. E a gente começou a entender. Então a gente precisava dessa palavra antes, dessa revelação que Deus usou através dessa pastora, para a gente saber que não era, que a gente podia receber, que nós não íamos ficar embaraçados naquilo com o ministério. Porque sempre, toda a vida, e nós cuidamos muito disso, nós não vendemos o nosso ministério a troco de coisa alguma para ficarmos presos com alguém que fez uma grande oferta, ou que Deus deu um grande presente, ou que fez isso ou aquilo, para tirar a autenticidade do nosso ministério. Nós fazemos aquilo que Deus quer, independente daquilo que recebemos ou deixamos de receber. Isso sempre foi do nosso chamado, desde sempre, né? Nós tínhamos esse combinado, e muitas coisas nós já abrimos mão, propostas e tudo, abrimos mão porque tinha que mudar o rumo do nosso chamado. E nós nunca aceitamos. E aí, isso aí, nós tínhamos um receio nesse lugar. E Deus sempre deu algo. Então, nesse tempo, nós oramos. Quando nós entramos para essa casa, ele falou assim, só que é o seguinte, eu venho de lá para cá, que essa parte é bem interessante, e é uma coisa assim que a gente vê nos casais, entra um conflito, eu venho de lá para cá, eu fico aqui pelo menos 30, 40 dias para ficar no médico. Então, constrói nesta casa, Maurício, um quarto, eu vou construir nessa sua casa um quarto para mim ficar. Estou dizendo que é aquele quarto, quarto. Vou fazer um quarto para mim. E a gente ganhou a casa, mas a gente não tinha nem um centavo furado, nem para terminar a casa, né, que estava lá. Mas nós sabíamos que era aquela casa. E nesse tempo eu estou orando, eu estou buscando Deus, como que é isso, como que é aquilo e tal. Então, ele começou a fazer, gente, daquela parte de trás lá em casa, alguns que já foram, tem aquela edícula, e ele começou, nós falamos para ele, então, nós combinamos que ele então ficaria ali, viria, e que ele já, com a idade que eles estavam, nós íamos cuidar, que é a questão família, e realmente foi isso que nós fazemos, e acreditamos que é assim. Os pais idosos são filhos que cuidam, né? E a gente tem que honrar os pais, seja eles fáceis ou difíceis de conviver. E aí, ele veio ficar conosco, eles vieram ficar conosco. Mas quando eles estavam construindo aquilo, olha isso, na intercessão, nós orando, e a gente via, porque a casa estava em reforma, a casa era reformada, mas a gente não via como é que é isso. E aí ele falou, eu vou ficar ali. A gente orava, e Deus falava, esta parte também é de vocês. E eu não considerava, eu falava, ali é a casa do meu sogro, minha sogra, quando eles vêm, eles ficam lá, e nós ganhamos essa casa. Deus nos deu essa casa através dos meus sogros. E tinha toda uma situação, e eles ali, e Deus, a gente orava, Deus falava, esta casa é sua. Toda esta casa é sua. Em menos de um ano, queridos, ele arrumou aquela casa do melhor. Pôs tudo, ar-condicionado em cada quarto, fez o banheiro com box, com tudo, melhor tinta, tudo, sofreu. Foi o maior problema, a maior luta espiritual para essa parte de trás ficar ali pronta, porque o inimigo investiu cada moeda dele de contenda, de aflição, com pedreiro, com mestre de obra, com meu sogro, com todo mundo. Nós sofremos nesse tempo, porque nós sabíamos que Satanás estava insatisfeito com aquilo que viria e iria acontecer naquela casa. Só que a gente não sabia o tanto de bênção que viria depois disso. E aí ele foi fazendo tudo, e nós orávamos, e aquele conflito. Nós nunca fomos de conflitar com pessoas que trabalharam conosco, conflitos terríveis. Mas com meu sogro houve de tudo. E a gente só orava e esperava, e Deus falava... confirmava aquela palavra, e nós orávamos, Deus, dentro dessa casa, é uma casa de bênção, o Senhor nos deu, nós estamos abençoando, e agora acontece tudo que é conflito, com tudo, olha gente, desde pedreiro, carpinteiro, tudo que é
profissional dessa área teve conflito na construção daquela parte da casa. Daqui a pouco, Deus começou a falar conosco, que estava terminando e que aquele lugar é nosso. E a gente começou a conversar e orar, e nós tivemos uma coisa, e meu sogro falou assim, comprei um apartamento. Acabou de fazer, ele comprou um apartamento. Ele foi morar no apartamento. E realmente Deus confirmou, este lugar é o lugar de vocês. Faça deste lugar um lugar de descanso, um lugar de bênção, um lugar da família, um lugar de honra. Todas essas lutas que nós passamos e todas as outras financeiras, nesse lugar Deus começou a nos honrar. Quando nós começamos a ter uma vida digna com Deus, nós começamos a enriquecer. Vou te dizer bem clarinho. Quando eu falo de enriquecer, não estou falando de acúmulo de dinheiro. Mas Deus começou a dar o desejo no nosso coração e a acrescentar a casa própria, a mudar de carro, a mudar de... Nós gostamos da teologia da prosperidade. Nós estamos dizendo que tem uma hora na sua vida que quando sua casa está arrumada, Deus acrescenta todas as coisas. Que você busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Os corações duros são quebrantados diante do Senhor. Deus abre uma porta de trabalho, Deus abre uma porta de promoção, Deus abre uma porta de oração que gera no céu a sua riqueza na terra. Tá? E daí nós começamos a ser acrescentados. E por fim agora, nós estamos naquela casa terminada, Deus nos pediu o quarto de oração que nós temos ali. Nossos filhos desde menino ora de dia, de noite, de madrugada, e pisa duro e grita e são batalhadores de oração. Lucas e Gabriel, né? Não, Gabriel? Está lá, né? De oração. Os nossos filhos sabem que as coisas resolvem com oração. Eles viram esse ambiente e assim aconteceu. Aí fala, mas fulano deu... seu pai, seu parente tem condição. Olha aqui, quando Deus age, se Deus não agir, queridos, não precisa, pode ter o acúmulo que tiver, a pessoa não dá. Quando Deus interfere na vida do crente, Ele derrama até de onde não tem. Tá? E por fim, nós fomos em Sinop, ministramos num lugar, uma senhora nos chamou lá, aí nós fomos, né, Gislaine estava comigo, chegamos lá, ela falou, vamos subir aqui, a casa lindíssima lá, dos pastores. Ele falou, vamos subir ali num lugar para a gente orar. Quando chegamos lá e oramos, Deus tomou a pastora e ela falou para mim, eu vejo um homem entregando um papel na mão do seu marido. E nesse mês ainda, né? Nesse mês ainda, vocês vão apropriar de algo. Deus está liberando dos céus agora. Quando nós descemos, quem estava intercedendo falou assim, é seu sogro. Eu falei, mas já recebi a casa, ele já nos abençoou com uma parte do carro, ele nos abençoa com as faculdades, com as coisas e tal. Eu falei, Jesus, porque antes não fazia, isso só nesse tempo. Aí, queridos, chegamos aqui, ele chama Maurício, eu quero fazer uma coisa, eu vou comprar um apartamento para cada um de vocês. E o documento que a mulher tinha em mãos, era ele passando um apartamento para o Maurício. Meu sogro hoje é um homem sensível à voz de Deus. É um homem que viu milagres dentro da nossa casa. É um homem que viu a fidelidade desse filho, honrando a Deus. E aquilo que ele falava, não vou dar nada para você não, que você dá tudo para a igreja. Ele falava desse jeito. E falava para o Wagner também, que é missionário lá na China. Não vou te dar nada, nem uma arruela. Porque ele é mecânico a vida toda. Meu pai é mecânico, tudo para ele é arruela. Né? Qualquer coisa. Porque você pega tudo que eu dou e dá para a igreja. A ignorância, né, de uma pessoa que não conhece Deus, que não conhecia Deus. Hoje nós oramos para o meu sogro, estava com a dor. Passa a dor, ele recebe cura. A gente entra nos lugares. Então, queridos, o que nós estamos falando? Oração. Vida no altar. Dedicação. Então, esse filme ele reflete muitas coisas, mas nós queremos dizer, não adianta você trabalhar de dia e de noite, ter os melhores trabalhos e ajuntar dinheiro, viu, homem? Se você não tem uma vida com Deus, uma intercessão. Gera na sua casa, põe na sua casa um lugar onde você pare, você gera a sua riqueza espiritual. Aqui, se eu chamar casais e famílias para dar testemunho nesta área de apropriar casa, através da oração, tem um monte, não tem? Erga sua mão, ganhou casa aí. Ou coisas que... Foi, olha lá, todo mundo. E outros que não estão aqui.
gerados na oração, tudo nesses últimos anos. Quando nós começamos a receber casa, a igreja também começou a receber. Agora Deus falou assim, ó, quando você construir a minha casa, eu vou dar casa a vocês. Tá? Então quem não tem, você já construiu a casa de Deus? Se você não construiu, comece a construir. Porque a sua casa está embaraçada nesta casa. Tá bom? Tá bom, Daniel? Glória a Deus. Terminando, porque já está avançado a segunda parte. Domingo que vem nós vamos continuar, tá? Em 2006 ou 2007, Deus disse, invistam na minha casa e eu invisto na casa de vocês. E aí nós começamos a fazer algumas mudanças no salão que nós tínhamos aqui na igreja, né? Mudanças na casa física da igreja. Foi a partir de lá que nós ganhamos a nossa. O Ademir reconstruiu a casa inteirinha dele. O Marcelo... Você tinha o quê, Marcelo? Eu tinha a roupa do corpo. Você tinha o quê? Misericórdia, Marcelo. O Marcelo, pastor Marcelo... O pastor, eles ainda vão falar sobre isso. O pastor Marcelo tinha uma Monarch amarela, sem garupa, sem paralama, sem freio, né? Em um colchão da grossura do dedo dele. Casou, né, Marcelo? E a partir dali, glória a Deus. Tem uma casa lá. O José tinha um barraquinho legal. E melhorou bastante também, né? Em 2010 ele fez uma super reforma lá. E a Sandra? Legal. A Sandra, meu Deus. E o Edmar? A Sandra e o Edmar não morava, né? Agora a gente pode falar, né, Sandra e Edmar? Né? Eles não moravam, né? Mas agora eles moram. Glória a Deus. Né? É bem legal. Ficou, o que Deus fez Mas todos esses investiram na casa de Deus primeiro. Isso mesmo. Manuel e Irene, né? Manuel e Antônio Irene e Flávia. Também não morava, né, Manuel? O que é argamassa colorida? Glória a Deus. Na sua? Não, mesmo. para toda a igreja. Para a igreja, são uma promessa para a igreja. Que Deus verdade. daria argamassas coloridas para a construção das casas dos irmãos da igreja. Tá? E a Ivani, né, tá ali abanando todas as mãos que ela tem. Né, não tinha casa, tem casa própria. Então tem outras coisas, queridos. Isso aqui a gente está só querendo usar como um exemplo das bênçãos de Deus quando você alinha a sua vida com o altar do Senhor. Busca de Deus. Deus dá. Nós vamos encerrar agora. A segunda parte vem domingo que vem, tá? Nós vamos continuar falando esse poder da oração. A oração tem poder, né? Deus, a oração em si, mas Deus libera um poder extraordinário através da oração. Há um ditado antigo entre os crentes, não está na Bíblia, mas está na capa de muitas Bíblias, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, o poder de Deus liberado na sua vida é proporcional à sua vida de oração. Tá bom? Deus te abençoe muito. Guarda essas coisas no coração para que a gente possa continuar domingo que vem.